Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como se socializar em festas ou eventos. Bom, é um vídeo que eu não sei se vai dar certo, né? É um vídeo meio polêmico ou contraditório, né? Porque as pessoas hoje em dia elas buscam o contrário disso, né? Tipo, ah, não, eu me socializei e não gostei, ou fique longe de festas, busque o desenvolvimento pessoal, busque a sua individualidade e, bom, isso de fato tem de ser apreciado e tem de ser alimentado dentro de si, né? Para o desenvolvimento pessoal e a elevação do seu ser. Mas, verdade seja dita, né, pessoal? Eu sei que as pessoas elas buscam isso, né? Buscam se desenvolver, mas as pessoas são pessoas. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês têm sentimentos, emoções e às vezes vocês estão inseguros, queriam uma experiência nova, mas tem muita insegurança, enfim. E muita bagunça nas suas mentes, muitas confusões e acabam realmente focando muito na individualidade, mas na realidade você só está se sentindo só e só está se sentindo sem amigos. Mas gostaria de conhecer as pessoas, gostaria de ter experiências novas, mas não sabe como fazer isso, ou tem muita insegurança, ou não tem. Bom, pelo menos na minha bolha aparece muito isso, é mais focado nisso, né? Na individualidade e tudo mais. Talvez porque eu seja uma pessoa um pouco mais social, né? Enfim, não sei. Mas eu não sei. Me comenta aí se vocês estão muito focados em individualidade. Ou se é só minha bolha mesmo. Ou se, tipo, é uma coisa geral, pelo menos que eu vejo. Porém, né? Como eu falei, pode ser minha bolha. Mas enfim, né, pessoal? Vamos lá. Como se socializar em festas, né? Eu vejo que as pessoas. Uma boa parte das pessoas tem dificuldade nisso. Ou as pessoas. Eu acho que esse vídeo é pra você mesmo. Você que quer se socializar e se sente mais sozinho e não consegue. O intuito do vídeo é pra isso, né? E, bom, as dicas que eu vou dar são simples, mas são muito valiosas. Bom, uma primeira coisa que você precisa fazer óbvio que eu vou falar, mas é perder a sua vergonha, perder o seu medo. Isso é muito importante. Quando eu tava no emprego que eu estava, eu via muitas pessoas, né? Eu lidava com as pessoas, lidava com bastante pessoas, né? Afinal, eu tava num cargo público. E eu via que muitas pessoas elas tinham esse medo, essa insegurança. E elas tinham medo de falar em público. E eu falava para as pessoas: não, vai lá, fala lá com tal pessoa, faça você mesmo, que eu era o intermediador de algumas ocasiões. E a pessoa falou: não vou fazer isso. Eu falei: não, vai lá e faça, perca o seu medo, vai lá e fala em público. Porque não vai acontecer nada de ruim com você, não vai acontecer nada de péssimo com você. E as pessoas às vezes iam lá e faziam. E isso é uma coisa que eu acho que é assunto para vários vídeos ou para outros vídeos também, que é uma das chaves para mudar a vida, é você aprender a perder essa vergonha, esse medo. Por que acontece? As pessoas, elas têm muito julgamento. Você que está assistindo esse vídeo, você deve passar por isso. Tipo, nossa, se eu falar aquilo, aquelas pessoas vão me escrotizar, vão falar um monte de coisa e estão sempre olhando em mim, estão focando em mim, meu Deus do céu, eu não posso errar, não posso fazer nada. E, mano, na realidade não é bem assim. As pessoas, elas estão, às vezes, olhando pra você, mas elas estão pensando em outras coisas, ou as pessoas não estão se importando muito com você. E essa é uma questão muito importante a ser trabalhada. A perca da vergonha. A perca dessa timidez. Uns tempos desse eu vi, eu acho que você provavelmente também viu, não sei. Que tinha um cara que ele tava fazendo um teste social, ele tava gritando em público, fazendo uma palhaçada e as pessoas só olhavam assim. Olhavam assim e, enfim. Ninguém foi lá, ninguém foi bater no cara, ninguém foi escrotizar o cara. E o intuito dele era falar sobre isso. Falar sobre perder a vergonha, a timidez. Porque ninguém tá se importando com você. Eu não tô falando isso de uma forma ruim, tá, gente? Eu tô falando isso de uma forma mais realista. Ninguém tá julgando você sempre, entende? E esse é o que passa na mente de uma pessoa tímida. Eu falo isso porque eu também, às vezes eu também tenho minhas inseguranças. Mas
os últimos empregos que eu tive fez eu trabalhar isso. A perca da insegurança. Porque eu tive que falar em público, tive que fazer algumas coisas, enfim. E isso me ajudou bastante. E me fez perceber que as coisas são simples, tudo na vida é simples, entende? Então, a primeira coisa que você vai fazer é tentar trabalhar isso. Que ninguém vai te morder, ninguém vai te escrotizar, ninguém vai fazer nada com você se você for falar com as pessoas. Então, tendo isso, perdendo isso, você vai fazer o seguinte, dependendo de qual é a sua vertente, você vai saber mais ou menos como lidar e como são cada pessoa das suas vertentes. Mas assim, as pessoas que estão em uma festa, elas estão para quê? Para socializar, é óbvio. As pessoas elas não vão numa festa para ficarem lá entre os grupinhos delas. A maior parte das vezes são isso, mas na maior parte das vezes, tipo, em alguma parte das vezes eu falei errado. Em algum momento ou outro, em raras exceções, são sim. São só pessoas que querem estar no ambiente. Mas o intuito de uma festa, de um evento, é a socialização. As pessoas elas não vão numa festa para ficar lá quietinhas, conversando só com o seu grupo específico. Elas estão abertas. É o local mais propício para você encontrar amizades ou, enfim, se socializar. Porque, como eu falei, as pessoas elas estão abertas, elas estão suscetíveis a novas experiências, elas têm o mesmo intuito que você, quando se você for para uma festa. Então, sabendo disso, já é mais fácil de você socializar. Então, você, primeiro, uma dica que ajuda também, vá com um amigo, com seu melhor amigo, enfim, vai com alguém, que aí fica mais fácil. O peso da timidez, eu não estou dizendo que você não vai ter timidez, você vai ter com certeza, mas o peso da timidez é diminuído. Tipo, eu e meu amigo meu vamos falar com um grupo ali. Aí você vai lá e fala, e seu amigo também vai falar. Então já ajuda também, né? E, bom, se você não tiver um amigo, mas se tiver, enfim, serve para ambos, né? Você analisar o grupo, um grupo de pessoas que estão mais ali, e simplesmente chegar neles e falar, ei pessoal, eu sou novo aqui, eu tô vindo na festa e queria socializar, conhecer vocês. Simples, cara. Simples. As pessoas elas estão tensas também, não é só você. As pessoas elas também estão assim, caramba, mano. Tipo, eu queria falar com tal pessoa, mas não falo. Enfim, elas também estão na mesma circunstância que você, mas elas estão abertas, assim como você. Se alguém vir falando com você numa festa, você vai conversar com a pessoa normalmente, né? Porque você também quer socializar. Aí você vai virar amigo dessa pessoa, provavelmente, né? Um colega, enfim. Então é simples, você chega numa festa, analisa algum grupo de pessoas e vai lá e fala com eles. Você vai ver, muito dificilmente as pessoas vão te escrotizar ou vão falar alguma coisa ruim pra você. Muito dificilmente, tá? Então, é basicamente isso. Não tem muito o que falar. Dá outras dicas também que eu digo, mas isso é mais por uma questão de dificultar as coisas. Tipo, não falar com o sexo oposto, tipo, já no talo. Isso depende da circunstância. Você vai analisar se é válido ou não, mas você pode, como é uma festa, você pode passar uma impressão ruim. Não que essa seja a sua. Não que você não tenha intenção disso. Você até pode ter, mas é muito ruim. Às vezes pode passar uma impressão meio já de desesperado se você for falar com uma pessoa já no talo, entendeu? Tipo, eu já vou e falo com aquela pessoa. Se aquela pessoa for comprometida ou algo assim, pode, né, você pode acabar encontrando percalços nessa questão, entende? Né, festas. E você sabe, né, festas e bares são locais que acontecem muitas tragédias e é uma coisa que a gente tem que evitar. Eu não tô dizendo que não se deve fazer, mas você tem que analisar e ver, porque não é muito aconselhado de acordo com a minha perspectiva, entende? Então, cara, é simples. Analisa um local, analisa o ambiente, analisa um grupo que você acha mais legal, que condiz um pouquinho mais com você, e vai lá e fala com eles. E aí, pronto, acabou, velho. Aí vocês vão se socializar e conversar. E já era. Não tem muito segredo. Você percebe que é uma coisa simples? É uma coisa simples. Em socializar em festas é simples. Mas eu vou ter timidez, eu vou ter uma vergonha. Mas, cara, pensa. Aquelas pessoas, elas não vão te atacar. Não vão te
Não vão te falar, sai daqui. Em algum momento pode ser que sim, aconteça, mas não vai passar disso. Entende? Mas lembrando que depende da cultura, subcultura que você pertence, né? Tem algumas que são mais sociáveis, outras que não. Outras que, cara, às vezes nem precisa muito disso, entendeu? Mas sempre é bom você analisar as analisar as circunstâncias. Tipo, analisar qual é o grupo que você pertence. Se é um grupo mais sociável, se é um grupo mais reservado. Até mesmo os mais reservados também eles vão ser um pouco mais compreensivos. Se você chegar e conversar simplesmente com as pessoas assim, entende? O... Esse vídeo é um vídeo simples, é um vídeo mais que não tem muito que me aprofundar, sabe? Tipo, porque o segredo de socialização é simplesmente você perder a timidez. E analisar um grupo, analisar um pessoal que está mais propício. E festas e locais e de eventos são os melhores locais porque as pessoas elas já estão perto. Elas já estão propícias à socialização. Entende? Então, só ir e simplesmente falar. Porque as pessoas elas querem isso. Elas querem mesmo que você se socializar. Porque, meu, é muito complicado, cara. Olha, eu passei por um momento assim que eu não tava sozinho, tá? Eu tava com a aluna. Eu e a aluna nós fomos pra um evento. E, meu, olha, é bem complicado você ir pra um evento, você gastar bastante dinheiro, que no caso é isso, né? Uma festa você gasta muito, tipo, só a entrada é o que? 20, 30 reais, 40, depende do qual local você vai. E o consumação, os locais lá, é muito caro, velho, muito caro. Então, imagina, você já tá gastando dinheiro porque você quer se socializar, né? Você quer conhecer pessoas. E você vai gastar dinheiro pra não fazer isso. É bizarro, né? Então, por isso que é bom você ir pra um local com uma intenção, tipo, que você tenha êxito, entendeu? Então, analise as circunstâncias, tipo, já que você gastou o seu dinheiro, você fez isso, você analisa um grupo e simplesmente faça isso, entende? Simplesmente vai lá e conversa com eles. E aí você, às vezes, você vai ter umas experiências boas, vai ter colegas que vão se tornar amigos, e esses amigos vão durar por um certo momento, ou vão sumir, enfim, mas pelo menos você vai conseguir o que você queria, uma festa, socializar, enfim. E é isso. Eu fiz esse vídeo porque eu vejo que as pessoas elas têm essa intenção, né? Essa intenção de conhecer pessoas novas, se socializar, mas elas têm muita insegurança com isso, quanto a isso. E uma coisa que eu percebi, eu tô passando esse conhecimento, essas coisas que muito provavelmente você já escutou ou já viu em outros vídeos, porque conforme a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai vivendo as vidas, a gente vai vendo que a vida é muito mais simples do que a gente imagina. Então, se você chegou até esse momento do vídeo e você tem a intenção de socializar, você tem basicamente tudo que eu já falei pra você. Que é analisar o ambiente, analisar o local, analisar um grupo que você se identificou e você vê que é mais fácil de falar. E simplesmente ir lá e falar. Eu sei que às vezes vai dar aquele frio na barriga, vai dar aquela tensão, aquela tremedeira toda, mas essa experiência tem que eu acho que um 80% de chance, ou 90% de chance de ter êxito. Porque as pessoas elas também querem o mesmo que você. Você entende? As pessoas elas querem o mesmo que você, elas querem se socializar assim como você quer se socializar. Elas querem novas amizades. Mas elas também estão inseguras assim como você. Ou estão mais fechadas fechadas no sentido de timidez. E precisa alguém quebrar essa barreira. Aí no caso pode ser você que está assistindo esse vídeo. Tá bom? E bom, é isso. É isso. Trabalhe a sua timidez. Você vai ver que você vai longe. Vencendo isso. Vai ver. Faz o seguinte. Você que está assistindo esse vídeo, se você for para alguma festa e está preparado para ir a uma festa, você vai me ver, né? Usa essas técnicas que eu falei, analisar o ambiente, analisar tipo quem são as pessoas com quem eu vou me socializar. E depois você comenta aqui se teve êxito, se você conheceu alguém, se você e essa pessoa tinham esse mesmo pensamento e vocês se conheceram e, enfim,
esse vídeo acabou ajudando você, aí você comenta aqui, tá bom? Bom, gente, é isso. É isso. As coisas são simples, mas assim, sim, é bom sempre a gente ter cuidado, analisar as circunstâncias e, e ver certinho para não ter muito erro. E se tiver um erro, não se preocupa. Ah, o pessoal foi um pouco mais grosseiro ou foi um pouco mais fechado, no máximo que vai acontecer isso. Entende? Aí você tudo bem, fecha e vai ver um outro grupo, enfim. O que eu acho muito difícil. Bem difícil mesmo, só se o pessoal for bem fechado mesmo, mas aí é o que? Um em cada o que? 100? Porque todo mundo quer socializar. Então, é isso aí. Vai fundo que você consegue, tá bom? As coisas são simples. E às vezes, essas inseguranças, essa solidão, acaba saindo, né? Com a perca da timidez, às vezes você acaba conhecendo pessoas melhores, acaba tendo experiências melhores que engrandecem sua alma, né? Engrandece seu ser. Bom, gente, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar nesse vídeo. É só vocês, os conselhos são simples. Analise o ambiente, o pessoal lá e simplesmente vão lá e falem com eles. Que eles vão lá e vão falar com você. É simples, é isso aí. Bom, comenta aí o que você achou desse vídeo. Comenta que eu posso melhorar, se eu fui muito repetitivo, enfim. É mais pra. O que eu comentei é mais pra reforçar a mente de vocês, né? Tipo, um reforço de que você consegue. Enfim. Mas comenta aí o que você achou do vídeo e se você teve êxito, se esse vídeo te ajudou, enfim. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Boa sorte na jornada de vocês. E que a jornada de vocês seja magnífica. Fiquem bem, fiquem vivos e até.